Olha, vamos falar então dessa confusão com o senador Marcos Duval, do Podemos Espírito Santo, que acusou na madrugada o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião em dezembro para planejar um suposto plano de golpe de Estado. Marcos Duval chegou a dizer em uma rede social que iria renunciar ao mandato, mas aí voltou atrás e não confirma mais o seu desligamento da política. Ele diz que recebeu, inclusive, ligações de diversos políticos pedindo para que ele não abandonasse o barco. Ele foi eleito em 2018, com isso tem mandato até 31 de janeiro de 2027. Em entrevista à imprensa, Marcos Duval relatou um diálogo presenciado pelo então presidente Jair Bolsonaro do PL, logo após as eleições de outubro, para inclusive... Calma que deu um pulo aqui, deu um salto aqui no meu texto, né? Foi uma reunião, na verdade, em que presenciada pelo presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, logo após as eleições de outubro, em que o então deputado Daniel Silveira teria proposto uma ação golpista ao parlamentar. Alexandre Silveira, inclusive, foi preso também pela manhã por decisão de Alexandre de Moraes, que alegou descumprimento de medidas cautelares. Duval afirmou que a proposta de Silveira envolvia não desmobilizar os acampamentos golpistas e, enquanto isso, gravar sem autorização uma conversa que comprometesse Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Abre aspas aqui para o que disse Marcos Duval à imprensa. Eles me disseram que nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte e você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes e você conduz a conversa para dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição e a gente impede o Lula de assumir e o Alexandre será preso, segundo isso o relato do Marcos Duval. O senador disse que a proposta foi verbalizada pelo então deputado Daniel Silveira. Bolsonaro estava na reunião e indicou concordar com a ideia. Marcos Duval diz ainda que pediu para analisar a proposta e responder em um segundo momento e que, em seguida, relatou o caso ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Ainda de acordo com o senador, Moraes ficou surpreso e considerou a proposta um absurdo. Após as acusações, o próprio senador Marcos Duval divulgou um print de uma conversa que ele teria tido com o ex-parlamentar Daniel Silveira. Assim que ele saiu da reunião em que tentava esse suposto golpe, quem está na live consegue acompanhar agora a mensagem enviada entre os políticos. Aqui vamos abrir aspas para ela, Escola. Vamos lá, olha lá. Você está vendo ali na nossa live, como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte a sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais, tem o veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação fica restrita a um círculo de 5 pessoas. É o que diz a mensagem, supostamente do Daniel Silveira. 13 estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando 01, salvamos o Brasil. Fecha aspas. Então, essa é a mensagem que não deixa claro ali a expressão 01 a quem se refere, mas pelo contexto da conversa deve ser ao presidente Jair Bolsonaro. Já o senador Flávio Bolsonaro do PL confirmou a reunião de Bolsonaro com Marcos Duval em discurso no Senado. O filho mais velho do ex-presidente afirmou que Bolsonaro saiu do poder no dia 31 de dezembro e que não há nada nesse encontro que possa configurar um crime. Abro aspas aqui para o Bolsonaro. Na nossa legislação, pelo menos isso não é nenhum tipo de crime. Conversar sobre isso não é crime. Executar isso seria um crime do meu ponto de vista. Você pode tentar usar a liberdade ou a confiança que tem na pessoa para agravá-la, para prejudicá-la. Isso aí não está nos nossos princípios e não concordo de jeito nenhum com isso. Fecho aspas. Então é uma conversa bizarra. Todo caso é bizarro. Então, houve mesmo encontro, a gente não sabe direito o que foi dito, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Agora, de manhã, eu já tinha comentado aqui com a Manuela Niklevics sobre esse caso, que tinha que ter paciência e aguardar o que viria de fato. Agora parece que o Marcos Duval já está dando entrevista por aí, deu até uma entrevista para o portal da Câmara, pro portal do Senado, contando outra versão aí. Mas você veja, eu tinha até alertado isso, calma que ele é denuncista, agora tá dizendo que não vai renunciar mais, que não foi bem assim, que parece que o presidente não disse o que ele disse que tinha dito, ou seja, colocou fogo no Brasil e agora vem com a cara lavada dizer, não foi bem assim. Olha a irresponsabilidade. E aqui pouco importa quem são os personagens dessa história. Claro que tem que ser tudo investigado, obviamente. Agora,
pouco importa quem são os personagens. O que mais me importa nesse momento é a irresponsabilidade de um homem que é senador da República, que faz uma live na internet como se estivesse falando em uma conversa de bar para 2 amigos íntimos e toca horror no Brasil. Tem gente que pode estar comemorando porque tá vendo que teve não sei o quê, mas todo o Brasil é afetado por isso, porque mostra que nós somos uma república de bananas. Bananas. Tipo aquelas da América Central, que a cada passo alguém dá um grito mais alto e toma o poder. Tá errado todo mundo nessa história. Bolsonaro, tá errado quem comemora isso como se fosse agora alguma prova de que isso pôde acontecer ou foi discutido acontecer. Tá errado todo mundo. Nós temos que lamentar tudo isso, que se investigue. Agora, o senador ir para uma live, procurar uma revista e fazer uma denúncia, que agora ele mesmo diz que não foi bem assim. Olha, tá complicada a coisa, viu? Para não dizer outra coisa. Tem muito ponto desencapado nessa história toda, né, Mike? Um deles, na verdade, também é sobre essa possibilidade de renúncia. Ele, durante a madrugada, disse: eu vou renunciar por conta de tudo que tá acontecendo. Aí, durante a tarde, segundo ele, recebeu ligações do próprio Flávio Bolsonaro, do próprio Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente Bolsonaro, que, segundo ele, o convenceram a falar o seguinte agora há pouco na TV Senado. Dá só uma olhada no trechinho que nós separamos para você. Tá bem. Aí eu falei: olha, não foi acordado nada disso, você esquece dessa possibilidade. Bom, então essa possibilidade de ter alguém assumindo meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos 4 anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Claro que eu já tenho todos os nomes, tem bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder tornar isso oficialmente, né, para vocês. Então a decisão ainda não foi tomada ainda se eu permaneço com meus colegas de trabalho, que foi uma coisa até que me impressionou, me emocionou até. Eu recebi ligação de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Everton, do Moro, todo mundo, da Elisiane, todo mundo dizendo: Senado, não faça isso, não saia, não saia. É importante. Daí, portanto, ele dizendo ali que as pessoas estão comovidas com ele. É balela, gente. Ele me parece o seguinte: ele quis aparecer e conseguiu. Ele queria 15 minutos de fama ali e conseguiu até mais de 15 minutos, né? Veja, esse mesmo senador já lá atrás denunciou o Pacheco, dizendo que ele comprou votos na primeira eleição dele, ganhou 50 milhões de reais em emendas por ter votado no Pacheco. Ele disse. Depois nem nada se comprovou. Então, sabe o que é isso? É a bancada do like. Isso aí é o pessoal do like, escola, que quer fazer teoria da conspiração, quer contar historinha pra aparecer, pra ganhar os likezinhos, pra ganhar view. E não tá preocupada essa galera aí com o que as suas ações representam de fato. O Brasil perdeu totalmente a questão das liturgias dos cargos. Antigamente, escola, as pessoas tinham a classe política como exemplos. Olha, esse sujeito aqui é um cara importante, é um cara que defende os interesses desse grupo, é um cara que é aqui uma referência pra gente. Hoje não, hoje você olha um senador que fala um monte de besteira em live, depois desdiz, você olha pro outro lado e vê, né, gente que foi acusada de corrupção e desfila por aí como se nada tivesse acontecido. Você olha pro outro lado e vê gente que faz reunião bizarra para propor golpe, sei lá o quê, e diz que isso não é crime. Olha, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. O Brasil perdeu a liturgia do cargo. A impressão que eu tenho é que nós viramos um bananal, de verdade mesmo. Ele falou mais coisa na escola. Ele falou mais coisa, inclusive essa não é a primeira contradição. O Mike já trouxe algumas do Marcos Duval no próprio Senado em declarações à imprensa, viu? Volta e meia ele tá nas manchetes tentando dar uma lacradinha aí, como a gente tá falando aí. No ano passado, por exemplo, ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo dizendo que tinha recebido emendas de orçamento secreto, né? Em troca de votar no Pacheco na eleição de 2021.
2021 para a presidência do Senado. E aí depois ele mudou toda a versão quando foi um pouquinho mais pressionado. Só para trazer uma atualização para você, nosso ouvinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou agora há pouco que a Polícia Federal tome o depoimento do Marcos Duval agora às 5 horas da tarde, viu? Marcado para daqui a 14 minutos. Mas aí ele vai falar, entre outras coisas, Mike, de situações como essa daí. A mensagem de WhatsApp que nós mostramos agora há pouco, será que teve, será que não teve? A imprensa, ele estava quase saindo da sala da entrevista coletiva transmitida pela TV Senado, e olha só o que ele disse sobre as mensagens de WhatsApp. Eu disse que tem a conversa proposta do Daniel Silveira para apresentar como prova. Eu não entendi, o senhor gravou a conversa? Que o não, ele mandou mensagem pelo WhatsApp. Só para tirar eu vou essa precisar, dúvida. Tem que votação lá embaixo. Só para tirar uma dúvida, na exposição de abertura que o senhor fez, o senhor disse que quando o Daniel Silveira chegou a falar que era para fazer uma gravação, que o senhor já sinalizou que não, que aquilo ali seria criminoso, sei lá, mas que ficou de dar uma resposta depois. Eu não entendi se a negativa era naquele momento ou se depois o senhor ia repensar, enfim. Não era que eu ia repensar se eu ia fazer ou não. É que eu queria ter tempo para reportar o ministro Alexandre de Moraes. Porque se eu desse a resposta àquela hora, eu não poderia dar uma resposta sem antes falar com o ministro Alexandre de Moraes. Então eu tinha que primeiro reportar o ministro Alexandre de Moraes. Se ele dissesse, olha, então vai até tal ponto, aí eu iria até tal ponto. Então a gente trabalha step by step, passo a passo. Então eu não ia falar nem que sim nem que não antes de ouvir o ministro Alexandre. E só para finalizar, Alexandre, como é que o senhor classificaria hoje a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro? Eu nunca tive relação próxima a ele. A minha relação sempre foi muito próxima com o Flávio, por ser senador da República. E com o presidente, vocês podem ver que não tem nenhuma agenda entre eu e ele nos 4 anos que ele foi presidente. Ô Mark, ouvindo essas declarações dele ali, tirando o corpo fora, colocando o corpo dentro, aí a gente não entende o que esse homem tá querendo, onde ele tá querendo chegar. Ele tá do lado de quem? É do Alexandre de Moraes, que ele fala que ele queria ter tempo para reportar pro Alexandre de Moraes, pelo jeito demorou mais de 2 meses, ou ele tá do lado do bolsonarismo, pelo menos do lado mais à direita do governo? Ele tá do lado da irresponsabilidade, Escola. Olha o que esse homem tá fazendo. Agora já tem outra versão. A Polícia Federal vai ouvi-lo agora. Vai aparecer outra versão. Qual que é o principal indício para um policial que o depoente está mentindo? É quando ele cai em contradição. Então você veja que já tem 2 versões que ele contou. Primeiro que o presidente tinha participado ativamente, depois não foi bem assim, parece que o presidente não falou nada, quem falou foi o outro. Olha a bizarrice dessa história. Aí eu achei que já tinha visto tudo na vida, de verdade, Escola. Eu já achei, e falei aqui mais cedo, que o cúmulo da estupidez era a gente tentar dar golpe invadindo o Congresso no meio de um recesso em um domingo, que não tinha ninguém no prédio. Agora eu vejo que o Daniel Moraes quer armar um golpe tabajara pelo WhatsApp. É isso, a história inteira é bizarra. A história inteira é bizarra. Eu tenho certeza que ele vai contar mais uma historinha diferente para a PF. Vão ter várias versões e cada vez que você perguntar vai falar uma coisa diferente. Rapaz, eu tô curioso aqui para saber as condições do senador, de verdade mesmo. Essa que tá sem dormir, tá com olheira forte ali, inclusive, Escola. Você até percebeu isso. Visualmente é importante fazer essa análise também. Aí ia renunciar, né? Falou que estava sendo muito atacado nas redes sociais. Agora diz que não vai mais. O homem, quando resolve entrar na vida pública, ou a mulher, quando resolve entrar na vida pública, tem que entender que vai ser pressionado, sim. E a política no Brasil, infelizmente, hoje é virulenta. Então você tem que estar preparado para isso. Então agora dizer, porque eu fui atacado e tal. E outra coisa, isso aconteceu dia 2 de dezembro, em tese. Foi no comecinho de dezembro, ele foi logo depois da eleição, né? E foi entre novembro e dezembro. Eu tô procurando a data correta aqui, Mike. Mas foi no ano passado, com certeza. Foi no ano passado, finalzinho do ano passado. Por que demorou tudo isso para trazer à tona isso aí? Por que demorou tudo isso? Aí esperou ter a eleição da Câmara e do Senado para trazer um dia depois. Parece que quer holofote, mas... eu não sou bolsonarista. Mas se não é bolsonarista, tá fazendo o que com o Bolsonaro em uma reunião a portas fechadas que tinha só 3 pessoas? Fala que não tem agenda, né? Pois a história inteira é bizarra. É difícil fazer análise sobre essa bizarrice toda, Escola, de verdade. Os nossos ouvintes aqui na nossa live estão contestando, inclusive, o Rafael falando: Marcos Duval sempre foi um mentiroso, ele fica dizendo que era da SWAT nos Estados Unidos, mas no fim das contas deu apenas um curso de luta para os policiais. O Dorival Lopes, chamando ele de X9,
e parecia que estava alcoolizado, é o que diz o nosso ouvinte aqui. O Pedro Akihiro, de onde que é esse senador? Ele é capixaba, viu, Pedro? Ele é do Espírito Santo, tem 51 anos de idade, tá? Ele já atuou como militar do Exército Brasileiro. E Duval tem 2 irmãos e uma irmã, é casado, tem uma filha, enfim. Ele vem dessa história aí, mestre em Aikido, que é uma luta, né? Uma arte marcial japonesa, enfim, eu não sei como que descreve, que eu não conheço. Essa é outra coisa que tá me inculcando, porque é o seguinte, quem pratica arte marcial, e deve ter vários ouvintes que estão nos acompanhando agora que fazem alguma arte marcial com frequência, sabe que a arte marcial não é só a luta em si, não é essa questão física, é a questão mental também, trabalha muito com isso. São pessoas muito centradas, né, que sabem lidar em situações de estresse. Tá parecendo aí que não sabe lidar muito bem com a situação de pressão, porque tá falando pra caramba, cada hora uma versão, enrolando um monte de gente. É complicado, hein?